Olá, bom dia a todos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo em Ester, capítulo de número 6, verso de número 4. A palavra de Deus diz assim: Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha preparado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Estaremos refletindo a respeito do tema O Senhor tem o controle da situação. Nós somos então informados por esse texto que quando Amã ele encontra-se no palácio real, necessariamente no pátio, ele tinha intenções, tinham alguns planos que passavam pela sua mente para fazer um mal ao judeu Mordecai. E um dia antes, Amã havia sido convidado pela rainha Ester para que participasse de um banquete junto com o rei. E esse homem, então, ao sair do palácio todo contente e feliz, a palavra de Deus vai nos dizer que ele ficou irritado ao ver o judeu Mordecai, e principalmente porque aquele judeu não se curva diante dele. E esse homem, então, irritado, vai ao seu lar, comenta isso com sua esposa, com seus amigos, vai buscar conselho nessas pessoas ímpias e, por sua vez, ele os ouve. E, a partir do momento em que dá ouvidos ao conselho dessas pessoas insensatas, resolve colocar o seu plano em ação. O texto sagrado vai nos dizer, no capítulo 5, dos versos 9 a 14, então, como toda essa trama se desenvolve. Nós podemos observar, então, como isso é descrito. A palavra de Deus diz assim: Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que se não levantara, nem se movera diante dele, então se encheu o furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Zélia, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo que o rei tinha o engrandecido, como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Note você qual é o conselho de sua esposa Zeres para o Amã. Então Zeres disse, e também os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então perceba você que esse homem resolve dar ouvidos ao conselho de sua mulher, daqueles que se diziam seus amigos, e ele resolve então levantar essa forca. E o intuito era de condenar à morte o Mordecai, o judeu Mordecai. Mordecai nada sabia disso. Mordecai era uma pessoa inocente diante de tal situação. Qual era o erro de Mordecai? O erro de Mordecai era estar agindo com decência, era estar sendo íntegro ao seu Deus, estar sendo fiel ao seu Deus. Esse homem, Mordecai, ele não se dobra aos padrões do erro, ele não se dobra diante dessa postura ímpia do Amã, e é por conta disso, de todo esse ódio retido no coração de Amã, que Amã é motivado a fazer isso. Na nossa atualidade, muitas vezes, essa cena ela é muito comum. Pessoas que intentam nos fazer mal. Pessoas que o tempo inteiro vão se levantar de forma sorrateira para tentar agir pelas nossas costas. Mas a palavra de Deus ela nos traz tranquilidade nesse dia. A palavra de Deus nos mostra que nada, absolutamente nada, do que o homem, do que a mulher faça, passa de forma despercebida diante dos olhos de Deus. Tudo Deus tem o controle. O Senhor, ele tem o controle de toda a situação. Não foi diferente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando nós nos deparamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, versos 14 a 16, nós somos informados que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, ele propôs o seguinte, ele vai dizer a esses homens: que quereis me dar? Eu vou-lo entregarei. E pesaram 30 moedas de prata e lhe pagaram. E desse momento em diante buscava uma boa ocasião para o entregar. Então Judas vende Jesus por 30 moedas. Na cabeça de Judas, o Senhor Deus não estava sabendo de nada. É interessante saber que tudo isso já estava registrado nos profetas. O Senhor Deus, ele já havia anunciado tudo isso muitos anos atrás. Era necessário que o Senhor Jesus morresse. Era necessário que o Senhor Jesus passasse tudo o que passou, para que você e eu pudéssemos desfrutar da salvação, a partir do momento em que nós aceitamos o senhorio de Jesus, o controle de Jesus sobre as nossas vidas. Tempos depois, Judas, após cair em si e perceber o tamanho erro que cometeu, Judas não se arrependeu. Arrependimento, com certeza, traz uma grande diferença. Arrependimento foi o que Pedro sentiu após ter negado Jesus. Mas Judas, diferente de Pedro, Judas teve remorso. E o remorso, infelizmente, ele não traz para a pessoa nenhuma reparação de seus erros. E nós podemos então observar no capítulo 27, nos versos 3 a 5, o fim trágico que teve Judas, assim como Amã teve um fim trágico. O Amã, ele então, após ser descoberta a sua farsa, descoberta toda a sua maquinação contra o Mordecai, é o próprio Amã que vai parar naquela forca. Ele e toda a sua família são destruídos e Mordecai é exaltado. Aqui nós podemos perceber no capítulo 27 de Mateus, versos 3 a 5, que então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Eu desejo muito que durante esse dia você possa repensar as suas atitudes. Como você tem agido? Se você tem agido dessa maneira, você tem procurado agir contra as pessoas, falando delas pelas costas, planejando o mal contra as pessoas, saiba você que o Senhor Deus está no controle de todas as situações. Arrependa-se enquanto é tempo. Volte-se para Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.